Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Amém? Vou tentar correr aqui porque Joselma hoje ela tomou quase o tempo todo, né? São que horas mesmo aí? Para não me confundir aqui. No meu está marcando aqui 7h40. 20? 37, né? 7h37. Amém. Então vamos rapidinho aqui, que ainda tem a Santa Ceia do Senhor. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Senhor nosso Deus, glorioso, poderoso, bendito Pai, te louvamos, meu Senhor, ó Deus, por este dia, por esta noite, por este culto que está sendo prestado ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, prestando um culto ao Senhor. Ninguém aqui está de passeio, todos estamos aqui com um só objetivo, te cultuar, te adorar na beleza da tua santidade. Recebe, meu Senhor, esse culto com um cheiro suave às tuas narinas. Continue abençoando os teus filhos que conduziram esta primeira parte, a devocional, enchendo-os, capacitando-os cada vez mais em nome de Jesus. Agora, Pai, usa-me para que eu possa transmitir a tua palavra como o Senhor deseja e como o Senhor quer. Lança por terra toda a obra das trevas e que teu nome seja glorificado. Pai, visita os enfermos, leva o teu bálsamo, a tua cura no nome de Jesus. Ó Deus, vai, ó Deus, envia o teu anjo e visita Luiz, que, ó Deus, esses 2 dias ele teve uma melhora significativa, meu Senhor da glória. Os médicos que os rins dele estão paralisados, o fígado está, ó Deus, depauperado, mas ainda assim a pressão dele o Senhor tem mantido em 12/8, louvado seja o teu nome. Pai amado, o Senhor pode fazer um milagre ainda maior e restaurá-lo por completo. É a oração que nós te fazemos nessa hora, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real. E o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém? Vamos tentar aqui o máximo possível maximizar o tempo, né? Tentar resumir aqui, colocar tudo aqui dentro de 43 minutos, louvado, ou dentro de 23 minutos, louvado. Oi? Até 8 se for. A gente é que passa aqui às vezes. Amém? Meus amados irmãos, eu quero nesta noite que os irmãos prestem bastante atenção. Eu quero seguir numa linha de meditação breve, falando ainda acerca
da sabedoria, da ciência, do conhecimento humano. Que diante de Deus é nada vezes nada. É zero. E nós estamos vivendo um momento muito difícil do mundo, não somente no Brasil. Estamos envolvidos numa pandemia provocada por um tal de vírus chamado Corona ou Covid-19, que tem tirado vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E os cientistas estão se debruçando em pesquisas, utilizando da sua inteligência, da sua competência, do seu estudo, do seu conhecimento, para tentar desenvolver uma vacina que venha nos imunizar contra este grande mal chamado Covid-19. Há uns dias atrás, aqui pregando, eu falava para os amados irmãos que nós não podemos, em hipótese alguma, trocar a fé e a confiança em Deus pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade, ainda que sejamos cientistas renomadíssimos, ainda que tenhamos muito conhecimento, ainda assim não podemos trocar a fé em Deus, na graça de Deus e no poder de Deus pela ciência humana. O que é a ciência humana? Bastante simplória para todos nós. A grande diferença no agir de Deus e no agir do homem. A capacidade de Deus e a capacidade do homem. Deus deixa o homem totalmente confuso. Oh, glória! O homem fica completamente perdido diante da forma como Deus age. E aqui nesse texto ele diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Olha, e eu não estou falando aqui de um homem. Ele está falando no contexto geral de toda a humanidade. A loucura de Deus, ela é muito mais capaz, ela é muito mais sábia do que todos os homens da face da terra. Ou seja, o homem simplesmente é nada diante de Deus. A fraqueza de Deus, ela é mais forte do que todos os homens da face da terra. Isso demonstra a grandeza de Deus. Deus, ele é onipotente. O que significa isso, pastor Sandro? Significa que Deus, ele é todo poderoso. Todo o poder está nele. Todo o poder do universo, todo o poder do mundo está concentrado em Deus. E o poder dele é tão grande, o poder de Deus é tão tremendo, que ainda a palavra vai dizer que a fraqueza dele é mais forte do que todos os homens. Glória a Deus. É a esse Deus que nós temos que estar confiando. É nesse Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. Como diz o salmista, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem e se mudem de lugar, todavia nós devemos confiar no Senhor. Devemos estar confiando no Senhor, e ainda que as coisas elas aconteçam de forma contrária à nossa vontade, ainda que o mundo esteja em turbulência, ainda que estejamos vivendo numa pandemia, mas ainda assim nada disso nos assombra e nem nos apavora, porque nós temos Deus. O grande Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta ou falha, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele canaliza a sua confiança toda em Deus. Falta gado, falta fruto da vide, o produto da oliveira, o óleo, o azeite,
falta currais nos gados, falta gado nos currais. Faltando ainda todas essas coisas, significa o quê? A escassez de alimento. Faltam gados nos currais. O produto da oliveira, minta ou falha, não tem. Não tem fruto na vide. Se não tem fruto, se não tem farinha, se não tem azeite, se não tem carne, porque não tem gado nos currais, se está faltando tudo, era óbvio que ele deveria estar em desespero. Era óbvio que ele deveria dizer: eu estou agora apavorado, porque está faltando tudo, e o que vai ser de mim, o que será de nós? Mas esse não é o grito que nós ouvimos sair da boca do servo de Deus. Quando está faltando tudo, quando não tem nada, ele ainda é capaz de dar um brado e dizer que pode tudo faltar, pode não ter nada, mas todavia ele vai exultar no Senhor, vai se alegrar no Senhor, porque é o Deus da sua salvação. É muita confiança. Nós não podemos agir de forma diferente. Nós não podemos em nenhum momento deixar de ter essa mesma intrepidez. Ele vai mais adiante quando ele diz aqui no versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Oh glória! Imagina, Deus escolher as coisas loucas. De repente algo que você olha e diz: mas não tem razão, não tem lógica. Como disso pode sair alguma coisa? Pode sair disso alguma coisa produtiva, algum resultado? Para o homem não, mas para Deus sai, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. E quantas das vezes a gente nos deparamos com essas situações, que coisas que aparentemente não tem nenhuma condição de resolver nada, de fazer nada, e são elas mesmas que conseguem trazer a solução. Mas elas são desprezadas. Nós não damos valor, mas deixamos as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu me lembro de Davi, aquele jovem ruivo, que quando o servo de Deus foi à casa do seu pai para ungir um dos filhos, um dos seus irmãos, passou por todo mundo em revista. Os mais belos, os mais fortes. E quando já não restava mais ninguém, somente Davi no campo, mas tem um lá, mas é ruivo, é pequeno, é raquítico. E trouxeram-no, e ele foi consagrado rei. E mais tarde, a Bíblia diz que esse homem enfrentou um gigante que causava pânico e terror no meio do povo de Deus, afrontando o povo de Deus. E Davi, aquele menino, aquele rapazola, se depara diante daquela situação, e quando ele vê aquela situação, diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse que afronta o exército do Senhor? E ele diz: não, eu vou lutar contra esse gigante. As pessoas ficaram apavoradas. Como que um fraquinho vai enfrentar um gigante, um fortão? Como pode um fraco, a coisa fraca, enfrentar a coisa forte? Como pode um fraco enfrentar o forte? Como pode o pequeno enfrentar o grande? E é essa lógica que nós vivemos nos dias de hoje. Em todas as áreas na nossa sociedade. Quando alguém olha assim e diz: poxa, como é que pode esse jovem filho de lavadeira, filho de pai gari, catador de lixo, reciclador, não tem profissão definida? Como que esse menino vai se tornar um médico? Ele está dizendo: eu vou estudar, e em nome de Jesus eu vou me formar e eu vou ser médico. E alguém diz: mas como? Como que ele fraco desse jeito vai ser médico? Como ele fraco vai enfrentar um sistema tão forte? Não tem condições nenhuma. Muitos achavam que era o mesmo que ia acontecer com Davi. Ele não tinha condição de enfrentar o gigante. O próprio rei Saul o chamou e disse: não, você não pode enfrentar esse gigante assim. Ele é guerreiro, ele é preparado, ele luta desde novo. E pegou as suas armaduras
e colocou sobre Davi. E a Bíblia diz que quando Davi vestiu as armaduras de Saul, Davi quase não podia nem andar. Davi tão pequenininho com as armaduras de Saul, com as roupas de Saul de guerra, com a espada, com o escudo, Davi não conseguia nem andar. E Davi se afastou de tudo aquilo de si. E Davi então vai e marcha em direção àquele gigante com um estilingue, com um badogue, o que a palavra de Deus vai chamar de funda. E diz a palavra do Senhor que quando aquela criança, aquele rapazola, aquela criança frágil, aparentemente olhando, fraca, magricela, vai marchando em direção ao gigante, e quando o gigante vê ele sombra, ele dá risada. Sou eu por acaso um cão? Eu sou por acaso um cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? Olha a segurança do forte. Olha a segurança do gigante. Davi estava indo de encontro a ele com um badogue na mão e com as pedras. E quando o gigante vê esse, o gigante zomba. Você acha que eu sou um cachorro? Você acha que eu sou um cadelo, um cão, para você vir contra mim com paus e pedras? Davi disse, não, saiba que eu vou contra você em nome do Deus dos exércitos. E então Davi marcha contra aquele gigante, e Davi saca o seu badogue e dá uma badogada na testa do gigante. O gigante cai, e com a própria espada do gigante, Davi o decola. Porque Deus chamou as coisas fracas deste mundo para destruir as fortes. Aleluia! Davi era fraco, mas Deus chamou Davi fraco para confundir o forte gigante Golias. Confundir aqui é totalmente... Imagina, o gigante não esperava ser derrotado por aquele rapaz tão jovem, aparentemente tão fraco. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Sabe, às vezes, aquele que você menos dá valor, aquele que você acha que não vale nada, que não presta, é esse que Deus vai usar. E é esse que Deus vai surpreender a humanidade. As pessoas têm ficado confusas, as pessoas têm ficado transtornadas, porque Deus não parou de fazer isso. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E da mesma forma como Deus agiu no passado, Deus age agora, nesse momento. E todas essas coisas estão acontecendo ainda hoje, porque Deus é Deus. Pessoas fracas continuam vencendo. Deus continua chamando e escolhendo as coisas vis, as coisas vis. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta, era uma coisa vil. O apóstolo Paulo era desprezível. O apóstolo Paulo não era. E Deus escolheu o apóstolo Paulo uma coisa vil, uma coisa deplorável. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo odiava os crentes, prendia os crentes, espancava, torturava os crentes, tinha prazer em fazer o crente sofrer. Ele odiava Cristo. E é esse mesmo Paulo, essa coisa vil, esta coisa imprestável, desprezível, que Deus escolheu. Os próprios crentes, olha, aquele que perseguia a igreja, agora sofre pela igreja. Muitos ainda criticaram porque não queriam mais saber dele no meio do povo de Deus. Quando ele ficou cego, porque no caminho de Damasco, quando ele estava indo para perseguir crente, para prender crente, e ele teve um encontro com Jesus Cristo, aquela luz tão forte, que brilhou diante dele, no caminho dele, e aquela luz resplandeceu diante dele, e daquela luz uma voz ecoou e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele entendeu que era o Senhor. Disse: quem és tu, Senhor?
E ele caiu por terra e ficou cego. E Deus manda um servo ir lá, e o servo até não queria ir, porque Saulo era perseguidor da igreja. Nós disse: vá lá até ele, vá lá e tire as escamas dos olhos dele, porque importa que ele saiba o quanto ele vai ser usado por mim. Mas era uma coisa vil, era uma coisa desprezível. Se tornou um dos maiores apóstolos, não daqueles que viveram diretamente com Cristo, que aprenderam diretamente com Cristo enquanto ele estava vivo, mas se tornou um grande homem de Deus. E Deus continua fazendo isso. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. É por isso que Deus não escolhe os melhores. É por isso que Deus não escolhe os que se acham bons, os eruditos, os intelectuais, os cheios de formaturas, aqueles que se acham mais importantes do que todo mundo. E Deus vai pegando os menorzinhos, os mais fraquinhos, os menos sábios, e Deus vai usando, e Deus vai envergonhando os que sabem, e Deus vai derrotando os que se acham fortes através dos fracos. E Deus vai erguendo aqueles que são frágeis, porque Deus gosta de usar os menos favorecidos. E nesta noite Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: meu irmão, você pode até esperar que a cura venha da ciência, mas nesta noite eu te digo, a ciência apenas será um instrumento, porque a cura vai vir diretamente do Senhor. Eu sei que já tem vacinas aí encaminhadas. Tem vacina que já está sendo testada aqui no Brasil ainda esse mês. Mas Deus pode fazer ainda neste mês o que a palavra dele está dizendo aqui, ó: escolher as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pode ainda nesse mês escolher uma pessoa que está lá desprezada, um cientistazinho que ninguém dá valor, que as pessoas acham que ele é louco, que ele não sabe de nada, que ele não entende de nada. E Deus pode levantar essa pessoa e através dessa pessoa trazer um antídoto e a cura para o coronavírus. Porque Deus é Deus, ele usa quem ele quer. Como disse a irmã Joselma, quando ele quer, ele é Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Chamar os irmãos à Santa Ceia. Nós temos que correr aqui rápido para dar tempo. Pode deixar.